você? Você já fez o compromisso de fidelidade com Deus? Frise aí a palavra fidelidade, porque esta palavra quer dizer obediência aos mandamentos e aos estatutos do Deus que fez os céus e também a terra. Eu te pergunto, Deus tem sido fiel para com você? Deus tem cumprido aquilo que tem te prometido? E você, tem sido fiel para com o seu Deus? Que valor você tem dado às Sagradas Escrituras? Você tem lido a Bíblia como se fosse simplesmente uma revista ou um jornal? Ou quando você lê a palavra, você está tentando descobrir aquilo que é a vontade de Deus sobre a sua vida? Você faz a sua própria vontade? Ou você tem se submetido às regras, às diretrizes da Bíblia Sagrada? Qual tem sido a tua maneira de viver? O teu comportamento perante a sociedade? O que as pessoas têm dito a teu respeito? Têm olhado para você e têm dito, esse é um cristão verdadeiro? Ou as pessoas estão afirmando de que você tem envergonhado o Evangelho? Amados irmãos, queridas irmãs, nós temos na Bíblia Sagrada, ela que é a nossa bula, que nos encaminha à presença de Deus. Nós temos nas Sagradas Escrituras as orientações necessárias para que tenhamos uma perfeita comunhão com o nosso Deus. Porque Deus até aceita você assim como você é, mas você não pode permanecer na vida velha. Você não diz que é uma nova criatura, você não diz que nasceu de novo, você não diz que foi transformado, mas essa transformação, ela foi simplesmente no período que você era um novo convertido, os anos foram se passando e você desleixou no que diz respeito a cumprir fielmente com a palavra do nosso Deus. Ora, a Bíblia nos ensina que aquele que guarda os mandamentos do Senhor Deus é como aquela pessoa inteligente, sábia, que edifica a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que simplesmente é um ouvinte, mas aquele que simplesmente acha bonito as coisas do Evangelho e não guarda os estatutos de Deus, o Senhor Jesus falou a respeito desses, que são como aquelas pessoas que edificam a sua casa sobre areia. Imagine uma casa sobre areia. Que segurança tem essa tal casa? Que segurança você tem na presença de Deus? Você já despencou no primeiro vendaval que apareceu? Você já caiu na primeira tempestade que teve que enfrentar? A primeira dificuldade que surgiu na sua vida cristã, você abandonou o Evangelho? Por quê? Amado, Deus tem sido fiel para com você. Deus tem cumprido as promessas dele na sua vida. E o que ele quer é a sua fidelidade. A Bíblia, ela nos diz, falando sobre Deus, que ele diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Será que os olhos de Deus já passou muitas vezes por você e não conseguiu detectar em você a fidelidade? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Para ter plena e absoluta comunhão com Deus, o cristão deve ser obediente, fiel à palavra do Senhor. E eu estava meditando nestes assuntos e outros, no que diz respeito à nossa maneira de se comportar. E o que nós observamos, acima de tudo, é que o nosso dever, o dever da nossa vida, é representarmos bem o reino de Deus aqui na terra através do nosso testemunho. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 14 ao 23, diz assim para nós. Preste atenção. Eu disse 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, versículos 14 ao versículo de número 23. Leia comigo. Exortamo-vos também, irmãos, que ademoesteis os desordeiros, os insubmissos, consolai os desanimados, sustentai os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém retribua a outro mal por mal, mas seguir sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não entristeçais o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom,
ou retende o bem, abstende-vos de toda espécie de mal. Ou seja, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, santos e irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos meditar um pouco sobre aquilo que nós encontramos nesse texto da palavra do nosso Deus. E o Senhor Jesus, ele está voltando. O texto fala sobre isso já no seu finalzinho. E quando o Senhor Jesus voltar, ele não espera apenas encontrar crentes religiosos. Ele deseja encontrar pessoas irrepreensíveis, pessoas que na sua jornada, na sua caminhada, têm o maior interesse em ser fiel aos mandamentos do Senhor. Quem vai participar do arrebatamento da igreja não é simplesmente aquele que está debaixo de um paletó e com uma gravata bonita no pescoço e uma Bíblia grande debaixo do braço. Não, senhor, não, senhora. Não é simplesmente por há muitos anos fazer parte de uma denominação. Não, senhor, não, senhora. Mas, acima de tudo, quem vai participar do arrebatamento da igreja para a vida eterna e a salvação com Cristo Jesus são aqueles que têm prazer em servir a Deus com inteireza de coração. O apóstolo dos gentios, ele começa dizendo que o nosso dever é admoestar os desordeiros. E admoestar quer dizer advertir, corrigir, aconselhar, tentar levar as pessoas para o caminho do bem. Quando o apóstolo escreveu essa frase, no comecinho do versículo 14, que nós devemos aconselhar, advertir, admoestar aqueles que andam desordenadamente, é que nós devemos demonstrar interesse por ver não só a nossa pessoa, mas as demais pessoas viver uma vida correta perante Deus e perante o seu semelhante. E quem são os desordeiros no meio do povo de Deus? O desordeiro não só é aquela pessoa que ainda não se converteu, o desordeiro não só é o ímpio, o desordeiro não é somente aquela pessoa que está no mundo, mas são aqueles que, mesmo fazendo parte das denominações evangélicas, mesmo estando dentro das igrejas, mas vive uma vida desordenada. Ele não tem prazer em obedecer, ele não segue as lideranças ungidas por Deus, os estatutos de Deus, a palavra de Deus pregada pelos seus ungidos, pelos seus servos. Aqueles que são desordeiros dentro da comunidade de Deus, dentro do povo de Deus, são aqueles que não têm um bom testemunho como verdadeiro cristão. E a essas pessoas que são chamadas de fracas, são pessoas fracas na fé, são pessoas que não se firmam nos caminhos do Senhor. O que nós devemos fazer? O texto diz que nós devemos suportar. O versículo 14 continua dizendo: devemos suportar os mais fracos. Não é pegar essas pessoas e expulsar da igreja, não. Não é assim. Jesus não mandou arrancar, não. Deixa aí, deixa junto. Mas você, eu, nós devemos suportar essas pessoas. Em Romanos, capítulo 15, versículo 1, diz assim: mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos mais fracos e não agradar a nós mesmos. Você já viu aquela pessoa que se acha mais santo do que todo mundo, melhor do que todo mundo, e quando identifica uma falha na vida do seu semelhante, ele não suporta, ele não ajuda, ele não dá uma mão amiga, mas pelo contrário, tenta matar mais, tenta agredir mais com palavras. Você já encontrou aquele tipo de santarrão onde ele se acha mais santo, mais correto do que todo mundo, e que ninguém pode falhar para ele? Ele não vê as suas falhas, os seus erros, mas ele não pode suportar os mais fracos, porque ele elimina logo, porque ele condena logo. Existem pessoas que condenam os outros, os mais fracos, quando o conselho bíblico é suportar os mais fracos. E a terceira coisa que me chama a atenção é fazer sempre o bem. Nós encontramos nesse texto lido aqui ensinamentos para que tenhamos um comportamento cristão adequado. Sempre fazer o bem. O versículo 15 diz: vede que ninguém pague a outro mal por mal, mas seguir sempre o bem uns para com os outros e para com todos.
Quantos são de nós que com uma capa de religiosidade, mas se alguém pisa no seu pé, ele revida, paga o mal com o mal? O que nós devemos fazer? Qual deve ser o nosso comportamento? Se alguém nos deseja o mal, ou se alguém premedita o mal para nós, ou se alguém nos faz o mal, ou se alguém deseja o nosso mal, devemos nos comportar como Cristo, sempre perdoando, suportando, não tomando decisões precipitadas e revidando o mal com o mal. Não, faça o bem àquele que lhe faz o mal e você vai ganhar um amigo. Eu não sou melhor do que ninguém, mas quem me conhece sabe que eu ajo assim. Quando alguém tenta me fazer o mal, quando alguém fala mal de mim, eu busco a conciliação, eu busco a amizade dessa pessoa, porque eu, ganhando a amizade dessa pessoa, ganhei um verdadeiro amigo. Fazer sempre o bem, mesmo àqueles que lhe faz o mal. Olha, nós precisamos, o apóstolo, ele foi muito bem quando colocou orar sem cessar. É porque em vez de nós ficarmos fuxicando da vida de A ou de B, em vez de nós ficarmos acusando as pessoas, em vez de ficarmos agredindo as pessoas, em vez de ficarmos fazendo coisas erradas, em vez de ficarmos perdendo o nosso tempo com coisas infrutíferas, com coisas imundas, com coisas profanas, o que é que nós devemos fazer? Orar, orar sem cessar. É você estar sempre ligado com o seu espírito em Deus. Não é só você ficar 24 horas ou 16 horas de joelho dentro do seu quarto. Não é assim. Esse orar sem cessar e você está em comunhão perfeita em todos os momentos que você estiver acordado com Deus. Você está no ônibus, você está invocando a Deus, aí você está orando sem cessar. Você está trabalhando, mas você está pensando em Deus, nas coisas que são de cima, você está orando sem cessar. Olha, o apóstolo também diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Em algumas versões diz, não extingais o Espírito Santo. Significa dizer, não expulse de você o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 3:16 está escrito que o Espírito Santo habita em nós, mas ele pode sair. Nós, dependendo do nosso comportamento, nós podemos entristecê-lo, nós podemos expulsá-lo de dentro de nós. Se ele habita em nós, nós somos templo de Deus através do Espírito Santo. Se ele mora em nós, nós devemos cada vez mais prezar por isso, reverenciar as coisas de Deus, para que jamais percamos a presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Infelizmente, às vezes nós não valorizamos isso e através das nossas palavras e através das nossas atitudes entristecemos o Espírito Santo. Precisamos ser cautelosos. O versículo 21 diz, examinai tudo, retende o bem, sempre o que é certo, andando sempre no caminho aprumado, no caminho reto, porque isso agrada a Deus. O versículo 23, para nós finalizarmos esse comentário, diz que a nossa santificação deve ser completa em todos os aspectos da nossa vida. Diz assim, Deus vos santifique em tudo, de todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados santos para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é santidade só na aparência, não. Não é santidade de vida só na roupa, não. Não é santidade de vida só na igreja, não. É em todos os aspectos da vida nós devemos ter um comportamento que esteja de conformidade com os estatutos e os mandamentos do nosso Deus. Eu gostaria que você refletisse mais, porque o tempo é curto, mas você refletisse mais sobre as recomendações e os conselhos bíblicos do apóstolo Paulo, aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo de número 14 ao versículo de número 23, que são conselhos bíblicos para que nós tenhamos uma vida correta perante Deus, para conosco mesmo e também perante a sociedade.